What a week, absolutely, yes. Yes. Aliás, estou ouvindo cada vez mais relatos de que o homem que realmente está impulsionando essa ideia de vamos nos reconciliar com a Rússia para podermos usá-la contra a China é aparentemente Elbridge Colby. E ao que parece, ele está exercendo uma enorme influência. Há uma figura bastante sinistra que escreve artigos realmente muito estranhos e até assustadores para o The National Interest, chamada Wes Mitchell, que em 2021 defendia uma guerra na Ucrânia para derrotar a Rússia, e assim substituiu o atual governo russo por um pró-Ocidente, que então se voltaria contra a China. Acontece que ele é um grande amigo de Elbridge Colby. Então é isso. No fim das contas, como sempre digo, tudo acaba voltando para a China. Sim, e também é sempre sobre essas pessoas do Deep State, né? Tipo a Nuland. Por algum motivo ela sempre tem muita influência, não importa quem seja o presidente. Certo. Exatamente. Aconteça o que acontecer, estão sempre lá. Sim. E muito influentes. De alguma forma eles sempre conseguem impor sua vontade. É realmente incrível. Com certeza. Sim, ok, claro. O grande assunto é sobre todas essas coisas acontecendo com o acordo de paz, se é que existe um. A última coisa que vi, tipo há 30 minutos, é que Sergei Lavrov deu uma entrevista para a NBC e basicamente disse que não há nenhuma reunião cara a cara planejada entre Zelensky e Putin. Ele disse que o presidente Putin está sempre pronto para negociar e conversar, mas que precisa haver uma pauta real, o que aparentemente não existe. Então, não há nada. Ok, podemos falar sobre isso depois, mas quero voltar passo a passo porque está tudo muito confuso. Então, como chegamos até aqui? Tudo bem. Então, exatamente sobre o que Trump e Putin concordaram durante a reunião deles. Vamos começar por aí. Eles concordaram em uma única coisa, e apenas nisso. Todo o resto é confusão e barulho. Eles concordaram que não deve haver um cessar-fogo na Ucrânia, que a guerra em si continuará até que haja um acordo abrangente, de modo que haverá negociações ocorrendo mesmo enquanto os combates continuam. Essa é a posição russa. Os americanos, é claro, resistiram a isso. Os americanos, desde o início da presidência de Trump, vêm tentando conseguir um cessar-fogo. Os ucranianos e os europeus também têm tentado obter um cessar-fogo, porque querem um cessar-fogo, pois sabem que a Ucrânia está perdendo a guerra. Então eles querem um cessar-fogo para parar a guerra. E os russos temem que se isso acontecesse, seria como Minsk de novo. Eles prolongariam as negociações indefinidamente. Isso daria à Ucrânia tempo para descansar e se rearmar, e a guerra basicamente começaria do zero novamente. Então os russos disseram não, nada de cessar-fogo. E Trump concordou com eles na reunião de sexta-feira. Nada mais foi acordado. Absolutamente nada. E acho que esse é um ponto muito importante e claro a ser entendido. É aí que está a confusão, porque o grande ponto é a garantia de segurança, certo? É isso que torna tudo tão confuso, porque na segunda-feira, Zelensky, e a mídia chinesa o chama de 7 anões, você sabe, eles tiveram uma reunião na Casa Branca. É impressionante de assistir. Mas enfim, então o que mais me chama a atenção é que quando perguntaram ao Zelensky sobre a reunião para fazer um discurso, a primeira coisa que ele disse foi que está muito feliz em ouvir sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos. E parece que foi isso que o Trump disse a ele. Então, minha interpretação na época foi que Putin, de alguma forma, concordou, não com a adesão à OTAN, mas com uma garantia de segurança semelhante à da OTAN, o que acho difícil de acreditar, mas pensei que provavelmente era isso que Putin havia aceitado, porque foi essa a impressão que tive. Mas depois, Trump foi questionado sobre isso. Ele não descartou tropas terrestres dos Estados Unidos, ele não descartou. Mas então, é claro, a Rússia voltou e disse não, nunca concordamos com algo assim. Então, Trump disse, não haverá tropas dos Estados Unidos em solo. Então, afinal, do que se trata exatamente essa garantia de segurança?
is this security guarantee is about? Yes, I'm going to just anticipate by saying that the reason for all of this Sim, vou antecipar dizendo que o motivo de toda essa confusão é porque essa reunião entre Trump e Putin foi marcada com uma pressa extraordinária. Trump queria essa reunião muito rápido e muito cedo, porque ele não queria impor sanções, ou vou corrigir, vou retirar isso. Ele não queria impor tarifas de 100% sobre a China. É isso que ele realmente não queria fazer. Veja, ele ameaçou impor essas tarifas massivas a qualquer um que comprasse petróleo russo. A China compra muito petróleo. Ele sabe que se fizer isso, se for lá e impor tarifas de 100% sobre a China, isso vai jogá-lo de volta na guerra econômica em que ele se encontrou na primavera. Sabemos muito bem que isso não terminou nada bem. Então ele não queria fazer isso. Então ele entrou em contato com Putin. Ele enviou Wyckoff para Moscou. Ele disse a Wyckoff: "Você precisa organizar essa reunião com Putin o mais rápido possível, porque eu preciso de algum motivo para não impor essas sanções e essas tarifas sobre as quais eu estava falando." Então Putin, que aliás não estava muito interessado na reunião, quero dizer, sabe, levou 3 horas para Wyckoff convencê-lo. Enfim, Putin acabou dizendo sim. Eles se encontraram em Anchorage. Eles concordaram em uma coisa. Os russos, eu acho, conseguiram esse acordo com os americanos antes da reunião acontecer. Essa é a chamada oferta aceitável que os americanos fizeram. O que levou Putin a concordar com a reunião, que não haveria cessar-fogo. E eles tiveram a reunião. Os russos expuseram sua posição. Os americanos apresentaram sua posição. Os russos disseram, os americanos disseram, vamos ter um cessar-fogo e um acordo negociado em algum momento. Precisamos pensar na segurança da Ucrânia. Putin, como disse na coletiva de imprensa, afirmou, olha, não somos contra fornecer garantias de segurança para a Ucrânia. Foi isso que fizemos no Acordo de Istambul de abril de 2022. Trump, claro, não sabe nada sobre o Acordo de Istambul de abril de 2022. Ele não tem esse nível de compreensão sobre o problema. Ele não pesquisou ou investigou, porque os americanos não fazem mais isso. Não houve reuniões preparatórias entre os oficiais, como seria de se esperar, onde tudo isso poderia ter sido esclarecido e resolvido antecipadamente. Então Trump saiu da reunião dizendo a todos que os russos concordaram com garantias de segurança, que é o que eu já havia dito antes, quando tentei explicar aos europeus, quando falei com eles 2 dias antes da reunião, eu disse que não era contra dar garantias de segurança à Ucrânia. Então ele sai dizendo a todos que os russos concordaram. E claro, os russos não concordaram com as garantias de segurança que ele acha que eles aceitaram. Eles estão simplesmente se referindo ao que foi acordado com os ucranianos em abril de 2022, que é algo completamente diferente. E vamos falar sobre isso em breve. Isso é totalmente fruto da maneira caótica e desorganizada com que Donald Trump e o governo americano conduzem a diplomacia. Então, qual exatamente é a garantia de segurança a qual os russos estão se referindo? Eles queriam algum tipo de garantia de segurança da ONU? Sim, sim. O que eles disseram foi que isso aconteceu em abril de 2022 e foi acordado pelos ucranianos. Aliás, foi assinado pelos ucranianos. Todo o Acordo de Istambul, o Acordo original de Istambul de abril de 2022, foi aceito pelos ucranianos. Então, em troca de várias concessões por parte da Ucrânia, das quais a mais importante era que o país permaneceria fora da OTAN e reduziria o tamanho de suas forças armadas. Os russos disseram que a Ucrânia receberia garantias de segurança dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e de qualquer outro país, como Turquia ou Israel ou qualquer outro, que quisesse oferecer garantias de segurança à própria Ucrânia. Itself, these security guarantees would be that
Essas garantias de segurança significariam que, após o acordo, o que restasse do território ucraniano receberia uma garantia explícita de que não haveria ataques contra ele. Lembre-se, a Rússia seria um dos garantidores. E para evitar qualquer ameaça a qualquer país, e claro, isso inclui a Rússia, a partir do território ucraniano, cada país garantidor teria o poder de vetar o envio de tropas ao território ucraniano, mesmo que por períodos breves e temporários, por qualquer outro país. Assim, não haveria tropas russas na Ucrânia, porque as potências ocidentais teriam o direito de vetar isso. E não haveria tropas ocidentais na Ucrânia, porque os russos também teriam poder de veto sobre isso. Because the Russians would have a veto power over that too. Okay. And that was the security guarantee. Certo. E essas eram as garantias de segurança sobre as quais os russos estavam falando e com as quais os ucranianos concordaram em março e abril de 2022. Agora, só para antecipar, o principal motivo pelo qual esse acordo, que foi negociado e alcançado entre russos e ucranianos em abril de 2022, nunca foi colocado em prática, é porque Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, falando em nome do Reino Unido e dos Estados Unidos, disse aos ucranianos que se eles prosseguissem com esse acordo, Reino Unido e Estados Unidos não concordariam em fornecer essas garantias de segurança. Então isso fecha o ciclo e explica toda a situação. É isso. And it explains the whole situation. So there we are. Well, Victoria Nuland actually explained this. Bem, a Victoria Nuland, na verdade, explicou isso em uma de suas entrevistas. Ela disse que o motivo pelo qual eles sabotaram foi porque, nas palavras dela, você tem os russos garantindo os ucranianos. Como pode confiar nisso? Como pode confiar nos russos? Esse é o motivo deles, eu acho. Mesmo que isso pareça muito mais atraente hoje do que parece agora. Much more appealing today than it was, than now. Okay. Certo. And, in light of that, Bill Clinton Sim. actually Diante disso, o Bill Clinton recentemente disse algo que, na minha opinião, sempre precisa ser esclarecido. Ele disse que um dos motivos pelos quais sente fortemente a necessidade de continuar apoiando a Ucrânia é porque, quando era presidente, foi ele quem convenceu os ucranianos a abrir mão de suas armas nucleares. Então ele está falando novamente sobre o Memorando de Budapeste, certo? Acho que ainda há muita confusão, pessoas interpretando isso de forma errada. Você pode explicar exatamente qual é o problema aí? exactly Yeah, I mean, what's the problem there? there isn't just confusion. This is outright lying. Não há apenas confusão. Isso é mentira descarada. A Ucrânia nunca teve armas nucleares. Quero dizer, esse é o ponto principal a ser entendido. As armas nucleares das quais estamos falando eram da União Soviética. A Ucrânia, claro, fazia parte da União Soviética. Algumas armas nucleares soviéticas, bombardeiros, suas bombas, alguns mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, estavam localizados em território ucraniano. Quando a União Soviética se desfez, o comando militar e os soldados responsáveis por essas armas nucleares continuaram a receber instruções do comando militar em Moscou. Ou seja, os russos controlavam essas armas nucleares que estavam localizadas em território ucraniano. Os ucranianos nunca tiveram controle dessas armas nucleares, e elas nunca foram armas nucleares deles. Os ucranianos não teriam sido capazes de assumir o controle dessas armas nucleares. To take control of these nuclear weapons. If they had captured, if they just marched in and taken physical... Se eles tivessem capturado, se tivessem simplesmente marchado e tomado posse física delas, existem vários mecanismos de segurança e controles para armas nucleares, códigos especiais e coisas desse tipo que seriam necessários. Os ucranianos não os tinham, não lhes foram dados e nunca teriam conseguido obtê-los. E claro, outra coisa que as pessoas consistentemente ignoram é que quando a Ucrânia se tornou independente, como condição para sua independência e consagrado em sua constituição na época, havia uma cláusula de que seria um país livre de armas nucleares. Então, essa é a realidade. Agora, os russos estavam muito preocupados com o fato de que aquelas armas nucleares estavam na Ucrânia. Os americanos estavam muito preocupados com o fato de que aquelas armas nucleares estavam na Ucrânia, porque, obviamente, aquelas armas nucleares não estavam seguras. Because, of course, those nuclear weapons were not secure. A terrorist group
Um grupo terrorista poderia conseguir o controle delas e talvez usar as ogivas ou o que fosse. Eles poderiam desmontá-las, poderiam fazer todo tipo de coisa com elas. Era algo muito, muito ruim. Então foi necessário convencer os ucranianos a concordarem em devolvê-las aos russos, a entregá-las de volta ao controle russo. Houve, portanto, uma negociação longa e detalhada. Os americanos pressionavam para que os ucranianos devolvessem as armas nucleares. E, ao final desse processo, os ucranianos concordaram. Eles não tinham escolha, pois precisavam de assistência econômica naquele momento, tanto dos americanos quanto, aliás, dos russos, já que esse era um período de imensa crise econômica causada pelo colapso da União Soviética. Então eles entregaram essas armas nucleares, ou pelo menos permitiram que os russos entrassem na Ucrânia e recuperassem essas armas nucleares. E em troca, houve o Memorando de Budapeste. Agora, esse memorando não deu nenhuma garantia à Ucrânia. Esse é outro equívoco. Nunca houve um acordo para dar garantias de segurança à Ucrânia. O que ele basicamente dizia era que todos esses países, com base no fato de que a Ucrânia entregou suas armas nucleares, todas aquelas armas nucleares, não diz armas nucleares ucranianas, nunca diz que são armas nucleares ucranianas. A Ucrânia agora será um estado livre de armas nucleares. Todos os países vizinhos reconheceram a Ucrânia com base em suas fronteiras então existentes. Mas é claro, tudo isso, novamente, estava condicionado ao fato de a Ucrânia também ser um país neutro, não alinhado e livre de armas nucleares, como dizia sua Constituição na época. Portanto, isso fazia parte de um pacote de acordos alcançados no final da Guerra Fria. E o que as pessoas fazem hoje é ignorar o restante do pacote. Houve muitos outros acordos firmados naquela época, incluindo acordos de que a OTAN não seria expandida para o leste e também de que a Ucrânia seria neutra e não alinhada. Todos esses acordos estavam basicamente entrelaçados em um único pacote. O que as pessoas fazem é pegar o Memorando de Budapeste, analisá-lo separadamente dos outros e depois distorcer seus termos. É algo muito complicado de se discutir e, claro, a complexidade sempre importa quando se fala sobre isso. Você sabe, as pessoas reviram os olhos e não prestam atenção. A narrativa ocidental parece simples, mas se você ler o próprio Memorando de Budapeste, o que eu já fiz muitas vezes, aliás, tudo isso fica imediatamente claro. Ele não garantia a Ucrânia. Não era uma garantia de segurança para a Ucrânia. E a Ucrânia não concordou em abrir mão de armas nucleares porque ela nunca teve nenhuma. No máximo, Kay, pode-se dizer que na época a Ucrânia teve a oportunidade de manter algo que realmente não podia usar, mas que preocupava tanto os soviéticos quanto os Estados Unidos. No máximo, era isso que eles podiam fazer naquele momento. Isso está absolutamente correto. Quero dizer, se a Ucrânia tivesse entrado e tomado posse dessas armas nucleares, teria havido uma crise enorme na Europa. Os americanos teriam ficado completamente indignados e preocupados com isso, porque, é claro, eles estariam muito apreensivos sobre o que aconteceria com essas armas nucleares, especialmente considerando o fato de que a própria Ucrânia não poderia usá-las. E também inclui a Bielorrússia, certo? E mais um país, eu acho. Não é só a Ucrânia, ok? Sim, e a outra disposição do Memorando de Budapeste é que os países signatários, que obviamente incluíam os Estados Unidos, não interfeririam nos assuntos internos dos países envolvidos, Bielorrússia e Ucrânia. Bem, como sabemos, os Estados Unidos interferiram massivamente nos assuntos internos de ambos esses países. Durante os protestos que ocorreram na Bielorrússia em 2020, várias pessoas naquela época apontaram, isso foi em 2020, lembre-se, antes do início da operação militar especial e da guerra na Ucrânia, apontaram aos Estados Unidos que eles estavam interferindo nos assuntos internos da Bielorrússia. E isso era contrário às disposições do Memorando de Budapeste.
E a embaixada americana em Minsk publicou uma declaração que basicamente dizia que isso não importava porque o Memorando de Budapeste não tinha força no direito internacional. Eles realmente disseram isso. Então Bill Clinton esquece tudo isso. Sim, Very typical Americans, I think. Muito típico dos americanos, eu acho. Agora, no meio de tudo isso, mais uma coisa que não recebeu muita atenção é que a Ucrânia realmente cortou o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba, que abastece a Hungria e a Eslováquia. Eu estava tentando identificar o momento exato, mas é difícil dizer exatamente quando. Mas foi por volta de segunda-feira, dia 18. Então, todas essas coisas aconteceram enquanto havia uma reunião acontecendo em Washington naquela época. Isso também estava acontecendo. E então, o Trump ligou para o Orbán imediatamente após a reunião do Alasca com o Putin, basicamente tentando convencer o Orbán a permitir que a Ucrânia entrasse na UE. Pelo que entendi, era sobre isso que tratava a ligação. Por que a Ucrânia faz algo assim, em um momento tão crucial? Why does Ukraine do something like that in such a crucial time? bem, essa é uma excelente pergunta. E claro, é muito difícil dar uma resposta simples e coerente, porque quero dizer, parece completamente ilógico. Agora vou fazer uma suposição aqui. Acho que os ucranianos e os europeus vêm conversando sobre isso juntos há muito, muito tempo. Os europeus não querem parar as importações de petróleo e gás da Rússia para a Europa. E eles realmente não gostam do Orbán. E eles realmente não gostam do Fico. E acho que estão fazendo um grande esforço neste momento para tentar desestabilizar esses governos. E há uma tentativa contínua de revolução colorida acontecendo na Sérvia, como estamos discutindo. Então tudo isso, porque esses três países estão trabalhando juntos, faz parte desse processo. E eu tenho que dizer, isso pode soar um pouco conspiratório, mas sabe, com pessoas assim não dá para descartar. Acho que tudo isso faz parte de uma tentativa de pressionar Orbán e, em última instância, Fico. Os europeus odeiam Orbán. Eles não gostam do fato de que ele tem a influência que tem sobre Trump e queriam encontrar algum meio de enfraquecê-lo. Eles querem fazer isso interferindo no fornecimento de petróleo e gás. E os ucranianos também querem isso. Eles precisam entender que Trump não deveria gostar disso, porque Trump está tentando convencer Orbán a ajudar a Ucrânia de alguma forma, a apoiar a entrada da Ucrânia na UE. E então algo assim acontece. Quero dizer, como Trump pode ficar feliz com isso? Você pensaria que ele não ficaria feliz com isso e esperaria que Orbán reclamasse disso para Trump. Mas Trump me parece um homem profundamente confuso. Não acho que ele jamais tenha realmente entendido esse problema e não acho que ele realmente compreenda como todas as diferentes peças se movem. Então, no momento, naquela reunião de segunda-feira, ele basicamente queria acalmar os europeus. Ele tinha acabado de ter essa reunião com Putin e os europeus estavam muito chateados e irritados com isso. Portanto, o objetivo daquela reunião, muito imprudentemente, era fazer os europeus pensarem que, na verdade, sabe, eu estou do lado de vocês. Vamos falar sobre garantir segurança para a Ucrânia. Vamos falar sobre uma reunião entre Putin e Zelensky. E eu também estarei lá. Putin and Zelensky, and I will be there too. And so he didn't want to be hard on them. E então ele não quis ser duro com eles, porque queria conquistá-los. Por isso, ele simplesmente faz vista grossa enquanto o oleoduto de seu amigo Orbán é destruído. Um líder forte conduzindo uma política clara em nome dos Estados Unidos, não agiria assim. Ele simplesmente teria dito aos europeus, olhem, acabei de saber que a Ucrânia atacou esse oleoduto. Isso é completamente inaceitável. A menos que eu tenha uma promessa de vocês agora de que isso vai parar, toda a assistência de inteligência à Ucrânia será encerrada. E quero esse compromisso de vocês agora. É isso que um líder forte faz. É isso que se espera que o presidente dos Estados Unidos faça. Mas Trump nunca faz isso. Ele sempre tenta ficar em cima do muro e cria uma enorme confusão e desordem no processo.
creates massive confusion and muddle in the process. Bem, uma coisa que acho muito confusa sobre o comportamento dele é essa carta da Melania Trump para o Putin. Nunca entendi muito bem o propósito disso, porque se você lê a carta, o que ela diz é que ela escreveu: Sr. Putin, você pode, sozinho, restaurar o riso melódico das crianças, protegendo a inocência dessas crianças. Então, basicamente, para mim, a carta é sobre crianças e que, de alguma forma, o Putin pode ajudá-las sozinho, o que me soa como se ela estivesse culpando o Putin por não ajudar, já que seria algo tão fácil para ele. Acho que quando o Putin lê uma carta assim, ele não pode ficar particularmente feliz com isso. Então, qual é o propósito de uma carta dessas? Bem, eu acho que foi, francamente, não apenas uma carta ruim, mas até mesmo uma carta sinistra. Dá para perceber que a Melania está muito do lado dos europeus e de todas essas pessoas e que ela realmente não concorda com as tentativas do Trump de tentar se reconciliar com os russos de alguma forma. E que ela tem sido constantemente, ela está sempre se opondo a isso. Quer dizer, supostamente, o próprio Trump disse que, sabe, ele tem essas boas conversas com o Putin e depois vai e encontra a Melania e ela reclama com ele sobre o fato de que os russos estão atacando Kiev de novo. Parece que ela tem esse tipo de influência. Então, claramente sim, foi uma tentativa de culpar o Putin pela situação das crianças. Acho que é bastante óbvio a que isso se refere, que é essa narrativa, que é apenas uma narrativa. Quero dizer, posso te dizer como advogado que costumava lidar com esse tipo de casos de sequestro de crianças, que os russos sequestraram 20.000 crianças da Ucrânia. Melania claramente acredita nessa história, que é uma completa fantasia. Quero dizer, não é um fato completo, é uma completa ficção. Mas ela claramente acredita nessa história, ou finge que acredita. Então ela entregou essa carta para o Trump. Provavelmente, ela está muito irritada por Trump ter se encontrado com esse homem maligno. Trump repassa a carta de forma fraca, e aparentemente houve alguma resistência, então a carta não é tão explícita. Mas, como você disse corretamente, não acho que Putin ficou impressionado ou teria recebido isso muito bem, para ser sincero. Não acho que Putin teria ficado feliz com o fato de Trump ter ligado para ele, mesmo ao mesmo tempo em que Zelensky e todos aqueles oficiais europeus estavam na Casa Branca, na verdade. Acho que Putin quase certamente teria visto isso como uma tentativa de pressioná-lo. Bem, eu fiz um programa sobre a carta da Melania Trump. Eu só queria que meus espectadores, meus espectadores chineses, soubessem o que estava acontecendo ali. Muitas pessoas comentaram dizendo, e as crianças em Gaza, será que a Melania Trump se importa com isso? Eu acho que esse é um bom ponto. Bem, é um excelente ponto. Se alguém pode trazer de volta o riso melodioso às crianças, não é o Putin, é o Trump. Ele pode ordenar, ele pode dizer ao Netanyahu, você para amanhã. Se não parar, não haverá mais ajuda econômica ou militar dos Estados Unidos. Enquanto isso, neste exato momento, enquanto eles estavam negociando no Alasca, tem outra coisa. O Departamento de Estado acabou de parar de emitir vistos para crianças de Gaza. Foi exatamente isso que eles fizeram. Então, por que Melania Trump não pressionou Trump sobre isso? Exatamente. Bem, exatamente. Ela não gosta... Tenho a impressão de que ela não gosta da Rússia. Quero dizer, ela internalizou as suposições comuns sobre a Rússia que muitas pessoas têm. Suspeito que haja muitas discussões entre os dois. Enfim, é o que eu acho. Veja, essa é a diferença entre os chineses e provavelmente até mesmo a visão oriental sobre a primeira-dama. Na China, há um ressentimento profundo se qualquer mulher, se a esposa se envolve nos assuntos do marido. Isso é profundamente mal visto. Enquanto no Ocidente, isso é algo bom, parece até incentivado. Com certeza. É a mesma coisa na Rússia, aliás. Os russos são iguais aos chineses.
Não sei se você se lembra, mas a esposa do Gorbachev, Raisa, teve um papel muito importante nas políticas dele. E claro, ela era alguém que queria muito a aproximação com o Ocidente, que tinha opiniões bastante liberais. O povo russo não gostou nada disso. Houve muita resistência lá. Quero dizer, isso foi visto como mais um exemplo do quanto Gorbachev havia se ocidentalizado. Gorbachev had become westernized. To be honest, Para ser honesto, eu realmente acho que, como casal, independentemente do que você faça, cada pessoa deve cuidar das suas próprias coisas e não interferir muito na vida do outro. Eu simplesmente nunca acho que isso seja uma boa ideia, sabe? Well, that's exactly right. I mean, can I just say, Bem, é exatamente isso. Quero dizer, posso dizer uma coisa? A Catherine e eu, minha esposa, somos do Oeste, mas é exatamente essa a postura que adotamos. Cada um de nós sabe o que o outro faz. Ela é acadêmica, eu faço todas as coisas que faço. Mas a gente não fica avaliando um ao outro todo dia ou pedindo conselhos um para o outro. Quero dizer, isso é absurdo. that's the other advice. I mean, that's absurd. Exatamente. I mean, the same thing. Ou melhor, Edinburgh simplesmente strange through the fact. Well, the same thing with my husband. I think I enjoy. Bem, é a mesma coisa com meu marido. Acho que gosto do fato de poder fazer o que quiser. Sabe, tenho certeza de que há muitas coisas com as quais ele pode não concordar comigo. Às vezes até votamos em pessoas diferentes nas eleições, mas eu nunca tento mudá-lo, nem ele tenta me mudar nessas questões. Acho que esse é o melhor jeito, dar espaço um ao outro. Certo? Então, Just give each other room, right? So. Well, absolutely. Well, I mean, the Americans have invented this. Bem, absolutamente. Quero dizer, os americanos inventaram esse conceito de primeira-dama, ou primeiro cônjuge, suponho, quando finalmente tivermos uma mulher presidente, que, claro, não existe na Constituição ou na legislação dos Estados Unidos. Mas você sabe, isso é algo que aconteceu, e você está absolutamente certo. É absurdo. Na verdade, é errado. You're absolutely correct. It's absurd. It's wrong, actually. Okay, so moving forward, if it's now questionable. certo, então, seguindo em frente, se agora é questionável se haverá uma reunião cara a cara entre Zelensky e Putin, caso haja uma reunião, parece que o local é um problema, porque Putin falou sobre Moscou, e não acho que Zelensky queira ir a Moscou, e é duvidoso se Trump vai se juntar a eles. Então, se não for Moscou, há alguns outros lugares. Um é Genebra, mas não acho que Putin queira ir para Genebra. Genebra deveria ser um lugar neutro, mas eles mesmos mudaram isso, certo? E o outro é Belarus, Minsk. Mas minha dúvida com Minsk é que já houve 2 acordos de Minsk. Então, um terceiro, não sei o quão bom isso pode ser, e claro, alguém sugeriu a Turquia e também Pequim. Agora, o que você acha? Onde poderia ser o melhor local? Now, what do you think? Where could be the best location? Well, I think the most likely location is Istanbul. Bem, eu acho que o local mais provável é Istambul. E é um fato que Putin teve uma ligação telefônica, acho que anteontem, com Erdogan. E se você observar o que os russos têm dito, eles têm sido muito claros ao afirmar que o processo de negociação é aquele que está em andamento entre as equipes de negociação russas e ucranianas, que têm se reunido em Istambul. Eles já tiveram 3 encontros entre si. Os russos disseram que esse formato precisa ser fortalecido e ampliado. Eles falaram sobre a criação de 3 grupos de trabalho. Disseram que os chefes das delegações poderiam ser elevados. Deixaram em aberto que uma vez que esses grupos se reúnam e se houver progresso em direção a um acordo, então Putin e Zelensky poderiam se encontrar. Than Putin and Zelensky could meet. But if that's correct, Mas se isso estiver correto, então o local lógico seria Istambul. E acho que é muito provável que seja lá. Não imagino que Zelensky queira ir a Moscou. Putin não vai querer ir a Genebra, como você disse, com toda razão. Os russos não consideram mais a Suíça um país neutro. Na verdade, eles a consideram um país hostil. Budapeste também foi sugerida, mas também está na União Europeia. Não acho que os russos queiram ir para lá. Pequim, acho que eles não ficariam muito felizes em ir para lá. E também, não acho que Zelensky gostaria de ir. Então acredito que Istambul é de longe o lugar mais provável. so I think Istanbul is by far the most likely place. Se acontecer, porque, como eu disse, If it happens, Se acontecer. Yeah.
I watched you and Sim, sim. Quer dizer, eu assisti você, o Joe Mearsheimer e o Glenn Giesing, certo? Aquela conversa foi muito boa. Explicou muitas coisas pra mim, porque é tudo muito confuso, sabe? Toda essa situação. Então vamos ver se isso acontece. Mas uma coisa são os europeus, certo? Acho que no seu programa você explicou muito, muito bem sobre os europeus, porque eles veem tudo isso como uma catástrofe tão grande pra eles se, sabe, houver um acordo de paz ou algo assim. Você vai ser público? can you explain that to my audience? So Yes, from their point of view, from the point of view of the Sim, do ponto de vista deles, do ponto de vista das potências europeias, eles são fracos, desorganizados e têm uma história muito, muito longa de rivalidade entre si. Nos últimos 80 anos, por causa dos Estados Unidos, eles evitaram guerras entre si. Mas isso não significa que todas as tensões que existem na Europa desapareceram. Eles também embarcaram nesse processo muito ambicioso e complicado de construção europeia, que levou à União Europeia, e isso também está trazendo resultados profundamente infelizes e difíceis. Se os Estados Unidos saírem da Europa, se os Estados Unidos saírem da Ucrânia, então várias coisas começam a acontecer. A própria União Europeia começa a se tornar insustentável porque precisa dos Estados Unidos para mantê-la unida. It needs the United States to be there to keep it together. The Europeans themselves, with their very, very fragmented... Os próprios europeus, com suas economias muito, muito fragmentadas e quebradas, correm o risco de aumentar as rivalidades entre si. E claro, eles também têm o grande pesadelo de serem deixados sozinhos com os russos. Conseguiram deixar os russos muito, muito irritados com eles. E como todos podemos ver, a Rússia não é apenas um país muito maior do que qualquer outro país europeu. Ela também é ordens de magnitude mais poderosa. Portanto, os europeus, por todos esses motivos, estão desesperados para manter os americanos na Europa. E para manter os americanos na Europa, eles precisam mantê-los na Ucrânia. Se os americanos saírem da Ucrânia, podem começar a repensar se devem permanecer na Europa. About whether they should stay in Europe. So this is what European policy ultimately... Então é disso que se trata, no fim das contas, a política europeia. Significa prolongar a guerra na Ucrânia. Se isso significar destruir a Ucrânia, se significar criar uma situação em que haja uma vitória russa total, tudo isso é preferível a ver os americanos irem embora. Tenho que dizer, essa estratégia me horroriza. Sinto vergonha dela, considerando a história de todos esses países. Mas isso explica para seus telespectadores chineses, por que vocês viram todas aquelas imagens daqueles líderes europeus indo a Washington, se curvando diante de Trump. Sabe, esses são os países que há 100 anos eram grandes potências, Grã-Bretanha e seu império, França e seu império, Alemanha, todos esses países. Germany, all of these countries, they're now there, begging the Americans to stay. Agora eles estão lá, sabe, implorando para que os americanos fiquem porque se tornaram de fato atores marginais. E a única maneira de manterem influência, preservar uma espécie de estabilidade instável na própria Europa e manter os russos afastados daquela porta é mantendo os americanos dentro. Existe uma frase muito, muito famosa dita pelo primeiro secretário-geral da OTAN, lá nos anos 1940. O nome dele era Lord Ismay. Ele era britânico. Ele disse que todo o propósito da OTAN é manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães sob controle. Ninguém se importa mais com os alemães. Ninguém realmente acredita que eles sejam uma ameaça. Mas, basicamente, trata-se de manter os europeus em paz entre si, mantendo os russos fora. E para isso, é preciso manter os americanos dentro. And for that, you need to keep the Americans in. well, then my question is this whole Bem, então minha pergunta é: todo esse projeto da União Europeia, porque a ideia é que você reúna todos esses países pequenos, países menores, certo, em relação à Rússia e aos Estados Unidos, você os une para se tornar mais poderoso, certo? Todos juntos vocês têm mais oportunidades econômicas e todos deveriam crescer juntos. E supostamente, pelo que entendo, como agora vocês são maiores, se necessário, militarmente, vocês têm a OTAN para protegê-los. Então, a União Europeia fez a sustentar sozinho, tem nada mais poderoso, pero that you can stand alone as a powerful unit. That doesn't This work. is
No, you know something, Sophia, this is my Isso não funciona. Sabe de uma coisa, Sofia, esse é o meu grande erro na vida. Porque durante a maior parte da minha vida, fui um defensor absolutamente convicto, primeiro da Comunidade Econômica Europeia. Depois ela se tornou a Comunidade Europeia. E quando a União Europeia foi lançada, nos anos 1990, ainda achava que era algo bom. A ideia era unir todas as nações da Europa para garantir a paz no continente. Fortalecer a economia europeia, porque a Europa não tinha economias de escala como se via nos Estados Unidos e na China, até certo ponto na Rússia também. E eu achava que isso daria certo. Esse era o caminho certo para a Europa seguir. E preciso dizer, acabou sendo um desastre. Foi aí que falhei completamente como analista. Failed completely as an analyst. I mean, there were people who were warning that it's not going to turn. Quero dizer, havia pessoas alertando que não ia acabar desse jeito, que unir a Europa dessa forma significaria que você teria uma Europa muito menor do que a soma de suas partes, como costumamos dizer. Sabe que você não teria uma Europa mais forte, teria uma Europa mais fraca. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso significa que a política foi esvaziada dos países europeus, porque a política dentro dos países europeus já não tem mais significado. Você elege pessoas, mas elas não prestam contas a você de verdade. Elas são responsáveis perante a secretaria, por assim dizer, a comissão em Bruxelas. Quero dizer, é lá que as grandes decisões são tomadas agora. Nunca foram criadas instituições no centro que pudessem desenvolver qualquer tipo de política econômica geral. That could develop any kind of general economic policy. And ultimately, the foreign policy. E no fim das contas, a política externa que vocês criaram é a mais restrita e mais questionável possível. Então, em vez de uma Europa maior, e por uma Europa maior, quero dizer uma Europa melhor, temos uma Europa menor, mais fraca, mais feia, mais marginal, uma Europa que agora parece estar em um estado de decadência assustadora. Como eu disse, isso é muito triste para mim, mas vocês viram isso claramente naquela reunião na Casa Branca. Quero dizer, todos vão lá para se encolher diante de Donald Trump. É como se ele fosse Franklin Roosevelt, ou John F. Kennedy, ou algum grande líder dos Estados Unidos. Este é um homem que muitas pessoas na América não levam a sério, e mesmo assim, os europeus estão lá, se humilhando diante dele. Que performance mais vergonhosa e humilhante poderia haver do que essa? E nada ilustra melhor, como eu disse, o declínio da Europa do que isso. Sim, os 7 anões, é isso mesmo, sim, os 7 anões, exatamente. Sim. Quero dizer, você sabe, as grandes potências, os países que dividiram a China. Sim, os alemães estavam em Tianjin e os britânicos e franceses tinham Xangai. Eles dividiram Xangai. E os britânicos tinham Hong Kong e tudo mais. E agora eles foram reduzidos a esse nível. Bem, pode-se dizer que há uma justiça nisso. É, pode ser. Bem, acho que é só que a Europa não tinha um verdadeiro líder. Acho que, sabe, quando você junta tudo, vira uma entidade tão grande com tantos países, você precisa de um líder forte que realmente possa comandar o lugar. Mas eles não têm isso, eu acho. Não. E a estrutura política na Europa impede que qualquer pessoa se insurja, porque alguém desse tipo teria primeiro que se tornar um líder forte em um dos Estados-nação. E isso significa que o centro da UE, como eu costumo chamar, imediatamente veria essa pessoa como uma ameaça a si mesmo e faria tudo o que pudesse para miná-la. Por exemplo, Orbán, por exemplo. Exatamente, tudo bem. Então, todo o propósito, como você disse no começo, era fazer as pazes com a Rússia contra a China. Então, vamos falar sobre a guerra comercial com a China. Agora, Trump acabou de adicionar mais 407 produtos relacionados às tarifas sobre aço e alumínio, 100%. O que me impressiona é que agora sabemos que ele já aplicou 50% em todo o aço e alumínio, o que você mencionou que chocou a Grã-Bretanha. Mas agora, ele está adicionando produtos relacionados ao aço e alumínio, entre outros como tratores, escavadeiras, compressores e bombas.
Agora, essas são as coisas que imediatamente pensei que os fazendeiros precisam, que pequenas fazendas precisam. The smaller farmland they need. So I find this is something. Acho isso fascinante, que o governo Biden impôs muitas regulamentações irracionais aos agricultores, exigindo que eles obtenham esta licença, aquela licença, e comprem equipamentos caros para melhorar suas operações, filtrar a água, serem ambientalmente corretos e garantir a segurança alimentar, esse tipo de coisa. E isso deixou muitos agricultores muito irritados. E agora o Trump. Ele não está apenas mirando nos agricultores, nos pequenos agricultores, mas isso também está punindo os agricultores. Quero dizer, isso coloca um fardo irracional sobre eles. Então parece que o governo dos Estados Unidos, seja republicano ou democrata, não parece se importar com os agricultores. Eu não entendo isso. They don't seem to care about the farmers. I don't understand that. No, they don't. They don't. There not enough of them anymore to make a Não, difference in eles não elections. têm. Não há mais agricultores suficientes para fazer diferença nas eleições. Houve uma época dentro da minha memória em que as pessoas que trabalhavam na terra nos Estados Unidos eram um lobby político significativo, porque você sabe, eles tinham votos. Eles podiam mudar o resultado em estados-chave, e esses estados eram importantes no colégio eleitoral e tudo mais. Quero dizer, isso não é mais verdade. Outra coisa que está acontecendo é que a agricultura nos Estados Unidos se tornou, em grande parte, trabalho de homens idosos. Aparentemente, a maioria dos fazendeiros já passou dos 60 anos. Então você não se preocupa mais com eles. Agora, uma das coisas sobre a América, sobre sua história, é que a fonte de seu crescimento econômico, seu surto econômico no século XIX, foi a agricultura. Era um grande exportador de alimentos. O que os europeus faziam era comprar grãos e produtos alimentícios americanos dos Estados Unidos. And food products from the United States. And so it was American food production. E foi a produção de alimentos e a produção agrícola americana, algodão e outras coisas desse tipo, que originalmente impulsionaram a economia dos Estados Unidos e a transformaram nesse grande colosso econômico. E então, durante a maior parte da minha vida, o sistema agrícola americano sempre foi apresentado como esse enorme motor de eficiência que gerava grandes excedentes de alimentos. E o que essas novas tarifas vão fazer é criar uma crise enorme. Elas vão aumentar ainda mais os custos. Os Estados Unidos já estão perdendo sua posição como grande exportador de alimentos. E aqui, pode-se dizer, é onde os russos vão começar a entrar em cena, porque, ao contrário, eles estão trabalhando muito, muito duro para desenvolver suas indústrias agrícolas. Very, very hard to build up their agricultural industries. Yeah, one thing is the soybeans. And, Sim, uma coisa são as exportações de soja. E só para te dar um número, em 2024, a China comprou aproximadamente 12,8 bilhões de dólares em soja dos Estados Unidos. E este ano, agora é a temporada, estamos na temporada, zero. Ou seja, a China comprou zero soja dos Estados Unidos. zero soybeans from the United States. Well, there you go. Pois é, aí está. Isso mostra a crise. Agora o Brasil vai comprá-los do próprio Brasil. Buying them now from Brazil. I'm guessing. Brazil, Argentina. Brasil, Argentina, E esse tipo de coisa, uma vez que faz a mudança, é difícil voltar atrás porque sempre existem contratos de longo prazo, certo? Contracts, right? NTN. And to the degree that E a ponto de a Associação Americana de Soja ter enviado uma carta ao Trump, basicamente dizendo para ele resolver essa disputa comercial com a China o mais rápido possível, porque eles estão pagando o preço. because they are paying the price. Sim. Não sei se isso vai funcionar. Não. But okay, let's say Mas tudo bem, vamos supor que ele não se importe com os fazendeiros. E quanto a uma empresa como a John Deere, uma fabricante, a John Deere está sofrendo dos dois lados. As tarifas, it is American. mesmo sendo uma empresa americana e fabricando essas máquinas aqui nos Estados Unidos, eles exportam, mas também importam muitas das peças. E agora as peças estão ficando mais caras, tornando-os menos competitivos internacionalmente quando exportam. E a indústria agrícola está enfraquecendo, então seus clientes estão perdendo dinheiro. Então o Trump não considera esse tipo de efeito. So doesn't Trump consider these kind of effects? No. No, I don't think he does. I mean, I get the sense, and I've been listening. Não, eu não acho que ele entende. Quero dizer, tenho a impressão, e venho ouvindo todas essas pessoas bizarras que ele reuniu ao redor dele,
pessoas como Peter Navarro e Stephen Moore, não sinto que essas pessoas tenham qualquer compreensão sobre cadeias de suprimentos e sobre as complexidades envolvidas nelas. E o fato de que você não pode fazer X antes de fazer Y. Quero dizer, eles simplesmente não entendem isso. Eles acham que, se você simplesmente parar, isso vai significar que a Caterpillar vai voltar a produzir mais tratores. Eles não entendem que a Caterpillar, a John Deere e todas essas empresas, que esses tratores que elas fabricam, usam componentes, usam aço de onde for, usam máquinas-ferramenta, precisam de máquinas-ferramenta da China. Machine tools, they need machine tools from China, they need components from all sorts of places. Eles precisam de componentes de todos os tipos de lugares. Eles simplesmente não entendem. E provavelmente acham que na medida em que essas coisas são necessárias, de alguma forma, por algum tipo de processo espontâneo, a economia americana vai produzi-las sozinha. Não vai. A indústria não funciona assim. Quero dizer, essas pessoas não têm nenhum conhecimento sobre indústria. Como acho que já disse muitas vezes, eu tenho. Eu tenho conhecimento. Trabalhei no passado. Faz tempo, quando a Grã-Bretanha ainda tinha indústria. Eu costumava ir a fábricas, ver como a produção funcionava e entender um pouco sobre cadeias de suprimentos. E eu realmente já conseguia ver os problemas naquela época, aliás. Mas não acho que essas pessoas tenham qualquer compreensão disso tudo. Você acha que isso faz parte do motivo pelo qual Trump está pressionando tanto a Índia para abrir seu setor agrícola? Trump está tentando substituir o mercado chinês pelo mercado agrícola indiano? Esse é o motivo? Isso é absolutamente parte do motivo. E é uma das razões pelas quais os americanos estão tão irritados com a Índia. Aliás, as coisas que os americanos estão dizendo agora sobre a Índia são simplesmente chocantes. Quero dizer, Peter Navarro escreveu algo no Financial Times que eu não acreditei quando li. Eles estão furiosos com a Índia. E claro, eles falam sobre o petróleo russo, mas no fundo são outras coisas, como produtos agrícolas e coisas desse tipo. Os indianos estão tentando explicar aos americanos: não podemos fazer essas coisas que vocês estão nos pedindo. Não só isso significaria que estaríamos abrindo mão da nossa independência, mas se fizéssemos essas coisas, minaríamos os pilares da nossa própria economia e da nossa sociedade, e criaríamos uma enorme crise interna. E Modi, o primeiro-ministro Modi, está percorrendo a Índia, tranquilizando o povo indiano de que, para ele, os direitos e interesses dos produtores agrícolas continuam sendo prioridade. Não tenho certeza que você pode substituir a China tão facilmente. Quero dizer, soja, por exemplo. Não tenho certeza se a Índia vai consumir tanta soja assim. Eles não usam. Não faz parte alguma da culinária indiana, que, claro, como britânico, conheço muito bem mesmo. Quero dizer, a soja sempre fez parte da alimentação do leste asiático. E não sei se seus telespectadores chineses sabem que a primeira referência ao tofu na língua inglesa foi feita em uma carta de Benjamin Franklin. Sério? Sim, absolutamente. Ele era vegetariano e disse que os chineses desenvolveram esse alimento extraordinário chamado tofu, and has been Easternir. Certo. Aí está. Isso me faz lembrar como é impressionante o quão pouco conhecimento ou até interesse existe sobre a singularidade de outros países, não é? Lembra que por um tempo a Austrália teve um grande desentendimento com a China, a pedido dos Estados Unidos? E então a China parou de comprar lagosta australiana. E eles imediatamente disseram: podemos vender para a Índia. Será que eles sabem que muitas pessoas na Índia são vegetarianas? Não, eles não verificam. Eles não checam. Não, absolutamente não. Veja, eu fui consultor da IBM. Quando eu trabalhava como consultor, fazíamos todo tipo de pesquisa de mercado. Analisávamos cada aspecto, cada subgrupo, porque queríamos entendê-los, etc. Por que, quando se trata de política externa, não há envolvimento de consultoria para entender esses países e esses mercados? Parece que não há nenhum.
at all, it seems like. Well, there isn't because I mean, Bem, não existe, porque, quero dizer, voltamos à forma como o sistema político americano funciona e à classe de pessoas que se tornam políticos e que entram no Departamento de Estado. Como sabemos, eles vêm de universidades da Ivy League, onde fazem certos tipos de cursos e vêm de certos tipos de escolas, então não tem esse tipo de experiência. O que, aliás, o governo dos Estados no passado absolutamente tinha. Quero dizer, antigamente, se você fosse se tornar secretário de comércio dos Estados Unidos, você seria alguém que trabalhou na indústria e tinha conhecimento dessas coisas. É a mesma coisa na Grã-Bretanha. Lembro-me de quando eu era muito mais jovem do que sou hoje. Nos anos 1970, por exemplo, os ministros britânicos que lidavam com comércio e indústria tinham experiência em comércio e indústria. Quero dizer, se fossem conservadores, seriam proprietários ou gerentes de empresas industriais. Se fossem trabalhistas, teriam trabalhado em sindicatos e estariam envolvidos no processo de produção dessa forma. Mas não existe mais nada disso na política. Exatamente. Certo, a guerra dos chips. Agora, os artigos que você me enviou, o que acho interessante é que eles afirmam que agora o mais recente é que a NVIDIA interrompeu a produção do H20 porque ele não será vendido na China. Quero dizer, a China nunca o proibiu, certo? A China apenas aconselhou todas as corporações de que existe uma porta dos fundos, certo? Sim. O artigo que você me enviou do Financial Times afirma que a China ficou muito irritada por causa dos comentários de Harvard Lutnick de que estamos dando na China produtos de baixa qualidade, sabe, não os melhores, e isso. Eu sabia que você ia perceber essa besteira. Só continue, de qualquer forma. Bem, não é assim que a China toma decisões. Não, exatamente. Mas aqui está o que eu acho que está acontecendo. A China investigou o H20 porque ele tem uma porta dos fundos. Mas os Estados Unidos e talvez o Ocidente em geral não querem que as pessoas prestem atenção a essa parte. Então eles inventam essa história. Ah, Lutnick fez esses comentários e a China ficou muito irritada, então agora eles pararam de comprar. Essa é a qualidade do jornalismo que você encontra na mídia hoje em dia. O mais fascinante sobre aquele artigo do Financial Times é que, escondido lá no final, havia a admissão de que a China já desenvolveu outro chip, que na verdade é melhor. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. Segundo o artigo, é porque Lutnick disse algo que alguém do Politburo chinês não gostou. Essa é a insinuação do artigo. O fato de que os chineses já possuem um chip mais avançado do que o H20 não tem nada a ver com as decisões que a China toma. With the decision making that China makes. It gives you a sense of the by the way, Isso te dá uma ideia de... E, aliás, suspeito que não só a maioria das pessoas que leram aquele artigo acreditam nele e naquela história absurda, mas também quem o escreveu provavelmente acredita nisso. Isso é o mais extraordinário dessa situação. Dá uma noção de como essas questões são discutidas de forma totalmente superficial e infantil no Ocidente atualmente. Não se trata realmente do fato de que a China já superou essa tecnologia. Então, por que eles deveriam aceitar uma tecnologia inferior se já possuem uma melhor? É porque alguém nos Estados Unidos disse algo que deixou alguém na China irritado. É assim que supostamente tudo funciona hoje em dia. Se eles tivessem prestado atenção ao que o Lutnick disse, não estariam chateados com isso. A única coisa que pensariam seria, esse não é um chip muito avançado, então tudo bem, o que devemos fazer a respeito? Eles veriam dessa forma, em vez de, estou tão bravo, tenho que cancelar isso. Não é assim que eles agem. Não. A China tem, isso é algo que novamente muitas pessoas têm dificuldade de entender, uma base industrial, científica e tecnológica gigantesca, enorme, a maior do mundo, muito maior do que a dos Estados Unidos. Quero dizer, é mesmo. Hoje é maior do que a dos Estados Unidos.
20 anos atrás, os Estados Unidos tinham a maior base científica e tecnológica do mundo e mantinham isso desde a Segunda Guerra Mundial e além. Isso não é mais verdade. A China tem uma base muito maior. A China tem manufatura muito grossa, all os Estados têm for. Which is far greater than that of the United States. China has all of the parts that it needs. A China tem todas as peças de que precisa para fabricar os chips mais avançados possíveis. Eles serão capazes de produzir as máquinas de litografia mais avançadas, muito mais avançadas do que aquelas que os holandeses estão fazendo. Aprendi algo sobre essa tecnologia. Sei de alguns dos trabalhos que estão sendo feitos em termos de litografia avançada. Em 5 anos, estaremos comprando chips chineses. Nem precisaremos mais obtê-los de Taiwan. E as pessoas que me dizem, bem, vai levar 5 ou 10 anos para a China alcançar? Não, não vai. Sim, a produção de chips é muito complicada e muito difícil, mas dizer que a China de todos os países não consegue dominar isso é estupidez. Sim, e eu acho que toda essa proibição de chips para a China, na verdade, a longo prazo, acaba beneficiando a China de certa forma. Com certeza, sim. Porque a China não só precisa eventualmente fabricar seus próprios chips, substituindo todos os chips vindos do Ocidente, mas também, nesse meio tempo, empresas como a DeepSeek estão encontrando maneiras de contornar isso para tornar os chips existentes mais eficientes. E o próximo modelo que eles lançaram recentemente é voltado para usar chips da Huawei, que não são os chips mais avançados que a NVIDIA possui, mas mesmo assim, eles estão chegando lá. E o que eles estão fazendo agora é também criar, estou projetando um modelo de IA baseado no uso dos seus chips. Isso cria um ecossistema que é muito mais útil. Então, com certeza. Quero dizer, outra coisa é que há discussão demais sobre chips, de qualquer forma. Quero dizer, chips são muito importantes, não quero contestar isso, mas eles são apenas parte do panorama tecnológico como um todo. Eu estava tendo uma longa conversa com alguém, que é suíço, aliás, que está absolutamente na vanguarda da IA. E ele disse que o fundamental, o mais importante, se você realmente quer avançar na IA, é a geração de eletricidade. É isso mesmo. Quero dizer, você sempre pode resolver o problema dos chips, mas se não tiver energia elétrica, você não vai chegar a lugar nenhum. Os Estados Unidos não estão fazendo nada a respeito disso. A China está. Mas não é só isso. Quero dizer, você precisa de programadores, precisa de pensadores, precisa de todas essas coisas. Aliás, há um bom artigo, acredite se quiser, na The Economist hoje, que também afirma de forma direta que não é possível fabricar nos Estados Unidos o tipo de chips avançados que atualmente são produzidos em Taiwan. Existem questões industriais e de fornecimento fundamentais que tornam isso impraticável. Os Estados Unidos, mesmo que consigam fazer com que Taiwan transfira parte de sua produção para os Estados Unidos, ainda terão que depender de Taiwan para seus chips mais avançados. Isso, aliás, me leva a outro ponto, que é mais um motivo pelo qual a China precisa estabelecer liderança nesse setor. Justamente porque chips são a única coisa que Taiwan tem. E é preciso tirar esse apoio das bases dos grupos separatistas que governam Taiwan. E a partir desse momento, como eu disse, as questões restantes se tornam mais simples, porque as pessoas em Taiwan vão entender que, na verdade, exatamente. Mas uma coisa sobre as relações China-Estados Unidos é que os Estados Unidos e as Filipinas recentemente concordaram em realizar mais de 500 atividades militares em 2026. Agora, eu suponho que Albert Colby provavelmente está por trás disso. Ele está trabalhando no Pentágono, certo? Mas 500 atividades militares, isso é mais de uma por dia? O que eles estão fazendo? Eles estão realmente se preparando para uma guerra contra a China agora?
Well, indeed, absolutely. That's exactly what they're doing. Mas de fato, absolutamente. É exatamente isso que eles estão fazendo. Se a China tivesse um acordo com o México para realizar 500 atividades militares no Golfo do México e na costa do Pacífico, os americanos certamente diriam que isso é uma preparação para a guerra contra os Estados-Unidos. Então, por que a China não deveria pensar exatamente isso sobre todas essas preparações que os Estados estão fazendo com as Filipinas? Claro, os americanos dizem que estão protegendo as Filipinas. Em primeiro lugar, não há nenhum sinal de que a China tenha planos agressivos contra as Filipinas. Por que a China iria querer ter planos agressivos contra as Filipinas? E na medida em que existem tensões entre as Filipinas e a China, é porque esses exercícios estão acontecendo. Ou seja, é porque os americanos estão lá. In other words, it's because the Americans are there. And overall, because we know E no geral, porque sabemos que Trump fez toda essa coisa do Alasca para colocar os russos do seu lado contra a China. Sim, quanto você acha que a Rússia vai confiar nos Estados Unidos? do you think that from Russia's side will trust the United States? They don't. And I think this is another thing to say, actually. Eles não são. E acho que esse é outro ponto importante a ser destacado, na verdade. Em primeiro lugar, acredito que isso precisa ser reconhecido. Havia, e em uma medida muito limitada ainda existe, um certo segmento da sociedade russa, talvez principalmente na inteligência e em partes do que se poderia chamar de setor oligárquico da comunidade empresarial, que era intensamente pró-americano. Você costumava encontrar essas pessoas com bastante frequência quando ia à Rússia. Pelo menos, se encontrasse com o tipo de pessoas com quem eu me encontrava quando estive lá. Isso entrou em profundo declínio, e a maioria dessas pessoas ou deixou a Rússia ou mudou de opinião. Most of those people have either left Russia or changed their views. But I'm not saying that you won't ever find. Mas não estou dizendo que você nunca encontrará pessoas assim por lá. Também existe, ou existia, e acho que ainda existe, uma comunidade de pessoas dentro da antiga elite soviética. Pessoas que eram verdadeiros patriotas soviéticos. E pessoas desse tipo que sempre desejaram algum tipo de relacionamento com os Estados Unidos. Não porque quisessem americanizar sua sociedade ou se tornar vassalos dos Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos eram seu grande adversário. Eles viam os Estados Unidos como o rival. Também queriam tornar a União Soviética, ou a Rússia, tão poderosa e rica quanto os Estados Unidos eram. Em certos aspectos, os Estados Unidos eram seu modelo. The United States, in some respects, was their model. I think some of that influence in a few corners. Acho que parte dessa influência ainda existe em alguns cantos. Você pode perceber isso quando ouve pessoas como Kirill Dmitriev, por exemplo, que é o chefe do Fundo de Investimento Direto da Rússia e que, aliás, estudou em Harvard. Ele foi enviado pelos soviéticos para a América para aprender todas essas coisas. Mas minha impressão é que, a cada dia que passa, esse elemento está diminuindo. E isso, em uma completa inversão do que costumávamos ver no final da Guerra Fria, quando eram os oficiais soviéticos mais velhos que desconfiavam dos Estados Unidos e os mais jovens que queriam uma reaproximação com os Estados Unidos. Quando os mais jovens, liderados por Gorbachev, assumiram, todos nós lembramos o que aconteceu. The younger ones, led by Gorbachev, took over. We all remember what happened. Today it's the exact reverse. It's the older ones, the people. Hoje é exatamente o contrário. São os mais velhos, as pessoas remanescentes, por assim dizer, da era Gorbachev, que, embora talvez não sejam gorbachovistas, ainda querem manter algum tipo de conexão com os Estados Unidos, que ainda estão lá e ainda têm um pouco de influência. O próprio Lavrov às vezes fala nesse tom. Mas há outros, muito mais duros, que estão surgindo e dizendo: os americanos são simplesmente terríveis. Vimos como eles realmente são. Alguns de nós já foram aos Estados Unidos e não ficamos tão impressionados assim. Vamos focar no que fazemos bem. Esqueçam essas pessoas horríveis. E a China é um país mais próximo de casa. And China is a country closer at home. We're learning Chinese now. It's Chinese goods, Chinese. Estamos aprendendo chinês agora. São produtos chineses, carros chineses que estamos começando a dirigir. E vamos esquecer isso. Então acho que está ocorrendo uma mudança cultural na Rússia, e não é algo a ser subestimado. Acho que é algo que está se intensificando.
Quando fui à Rússia, há alguns meses, 2 meses atrás, estava em uma conferência de advogados, pessoas civis, exatamente o tipo de pessoas que antigamente olhariam para o Ocidente. E eles não fazem mais isso, especialmente os mais jovens. Acho que já mencionei isso em programas anteriores. Então, não acho que isso vá acontecer. Acho que essa possibilidade já se foi há muito tempo. Well, that possibility has long since gone. Mas sim, vamos continuar tentando. Oh, good. Well, because they still believe this. Claro, porque eles ainda acreditam nisso. Eles ainda imaginam que, sabe, se de alguma forma conseguirmos romper, se conseguirmos nos livrar desse homem terrível, o Sr. Putin, os russos, no fundo, ainda nos amam. Eles ainda querem ser como nós. E vamos conseguir conquistá-los novamente. Eu leio artigo após artigo assim na mídia dos think tanks nos Estados Unidos. E isso está completamente errado. Como eu disse, eles estão falando à Rússia que isso existia há 30 ou 40 anos. Não é mais assim. 30, 40 years ago. It's not like that anymore. And they're also talking about the United States that existed 30 years ago. E eles também estão falando sobre os Estados Unidos como existiam há 30 anos, eu acho. E a situação em Gaza. Então, a última notícia é que a cidade de Gaza será arrasada se o Hamas não concordar com nossos termos. É isso que os ministros israelenses estão dizendo. Veja, o Trump está tão ansioso para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas ele não vai fazer absolutamente nada para proteger Gaza de nenhuma dessas agressões, certo? Well, he supports it. Bem, ele apoia isso. Quero dizer, se você é o presidente dos Estados Unidos e seu principal aliado no Oriente Médio é Israel, e Israel está fazendo algo assim, e você não se opõe, então você está apoiando. Para mim é tão simples quanto isso. Não. Então os líderes ocidentais, você sabe, todos dizem, vamos reconhecer o Estado palestino na próxima ONU. Por que eles não podem simplesmente reconhecer agora? Por que precisam esperar até a próxima reunião da ONU? Bem, você está completamente certo sobre isso. É para que os israelenses possam inventar alguma forma bonita de palavras, atrás das quais todos possam se esconder, para que não precisem fazer o que realmente não querem fazer. Quero dizer, isso não é real. Não é diplomacia. Não é feito de boa fé. É o oposto de tudo isso. Sim. E é isso que o Lavrov está dizendo. Ele disse que o Ocidente está adiando o reconhecimento da Palestina até que não sobre mais Palestina para reconhecer. É isso que eles estão fazendo. E não só isso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pediu ao Congresso mais de 3,5 bilhões de dólares em fundos emergenciais para reabastecer os estoques de armas enviados pela Operação Link para Israel. Parece que Israel ainda está se preparando para atacar o Irã. É isso mesmo? Sim, é verdade. Israel realmente pretende atacar o Irã. O Irã sabe que Israel está se preparando para atacá-lo, e os iranianos estão começando bem, na verdade, eles já estão tomando medidas para se preparar para isso. Não tem sido amplamente noticiado, mas o presidente Raisi, o presidente iraniano, afirmou claramente que haverá outro ataque israelense em breve, e desta vez será mais poderoso. O Irã e um quartel-general especial em Quarto Ford 25. Novamente, isso foi noticiado na mídia iraniana, mas até onde eu sei, em nenhum outro lugar. E o Ayatollah Khamenei, o líder supremo do Irã, enviou Ali Larijani, seu assessor de segurança nacional, a Moscou, onde ele teve uma reunião com Putin. O ministro da Defesa iraniano também foi a Moscou durante a mesma viagem e se encontrou com Putin também. E todos eles estão indo para a China, para a Organização de Cooperação de Xangai. Eles estão se preparando. Quero dizer, é muito provável que, no outono, outra guerra no Oriente Médio. E parece que o Trump vai invadir a Venezuela, porque ele enviou 3 destroyers de mísseis para as águas próximas à Venezuela.
Agora ele alegou que era para combater os cartéis de drogas. Mas ninguém acredita nisso, certo? Por que ele quer começar uma guerra com a Venezuela? Eu não entendo isso. Você manda destroyers de mísseis para parar traficantes de drogas. Quero dizer, é ridículo. Absolutamente ridículo. E você está certo. Parece que ele está preparando algum tipo de guerra contra a Venezuela também. Outra crise. Tudo isso, tenho que dizer, tem a aparência de um país que está se tornando cada vez mais um valentão, porque precisa provar para si mesmo que ainda é forte. Because it needs to prove to itself that it's still strong. Sim, ok. Porque na verdade, o Trump disse uma vez que teve uma conversa com o Orbán. O Orbán disse, sabe, no comércio e na economia, você não consegue superar a China. No campo de batalha, a OTAN não pode derrotar a Rússia. E o Trump disse que é interessante ele dizer isso, então parece que ele quase concorda com o Orbán. Ele não disse isso abertamente, mas para ele ouvir isso não deve ser muito agradável. Então ele precisa fazer algo para... É exatamente isso. Quero dizer, tanto era Biden quanto era Trump, são respostas americanas diferentes à sensação de que estão perdendo sua posição de liderança no mundo. Então, Biden, você sabe, toda a coalizão das democracias contra o eixo das autocracias, as tentativas de isolar a China e tudo isso. E, claro, provocar a Rússia para uma guerra, que tem como objetivo enfraquecer a Rússia e todas essas coisas. Trump adota uma abordagem um pouco diferente, tentando fazer o que ele pensa, erroneamente, aliás, que Nixon tentou fazer quando foi a Pequim para conquistar a China e usar a carta chinesa contra a União Soviética. Ele quer usar a carta russa contra a China e quer estabelecer o domínio americano no Oriente Médio e na Venezuela, de todos os lugares, e controlar o petróleo e tudo mais. Como eu disse, esses são apenas os jogos jogados por alguém que sente que, no fim das contas, o jogo está perdido. Eles parecem cada vez mais imprudentes e cada vez mais perigosos. Lembro de ter lido, há cerca de 2 anos, um editorial realmente interessante no Global Times, que dizia que a China e seus vários parceiros, especialmente a Rússia, mas os outros também, em conjunto, são muito mais poderosos do que o antigo Pacto de Varsóvia jamais foi, o que é completamente verdade, aliás. Tudo o que eles precisam fazer é manter a calma, e no final, tudo vai dar certo. E eles estão absolutamente certos. Os americanos, por outro lado, estão mostrando sinais crescentes de, bem, acho que a palavra pânico não está totalmente errada. Eles não estão em pânico todos os dias, não estão correndo por aí arrancando os cabelos, mas há uma espécie de pânico silencioso que está crescendo gradualmente. E é por isso que estão tomando todas essas decisões muito estranhas. Eles também vão invadir o México, aliás. Catherine, minha esposa, esteve no México há poucos dias e eles já estavam falando sobre isso lá. Bem, houve um artigo, acho que li ontem à noite, que dizia que Trump está se retirando temporariamente desse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Aparentemente, ele disse em particular aos seus assessores que isso é muito mais complexo do que ele imaginava. Então, pelo menos ele percebeu. Ele percebeu que isso é demais para ele lidar, então está se retirando temporariamente. Sal, retirando-se temporariamente. Ele vai voltar como o Messias quando tudo acabar e estiver resolvido. Quero dizer, de certa forma, quase dá pena dele quando fala assim. Certo? Ok, então vamos ver o que acontece. Vamos ver se essa reunião realmente vai acontecer, ok? Eu acho bem duvidoso. Quero dizer, os russos nunca concordaram com isso. Essa é outra coisa a se dizer. Eles nunca, jamais concordaram com uma reunião com Zelensky neste momento. Trump disse a todos que eles tinham concordado. Ele ouve o que quer ouvir e não presta atenção de verdade ao que os outros estão dizendo. É por isso que essa reunião em Anchorage acabou sendo uma bagunça.
Trump gosta de fazer isso. Antes de qualquer coisa se tornar, você sabe, realidade, ele declara, você sabe, que já está resolvido. TikTok, quantas vezes já ouvimos, você sabe, que o TikTok vai fazer isso ou aquilo. E, aliás, a Casa Branca agora tem uma conta no TikTok. Você sabe, isso é ilegal porque o TikTok está banido nos Estados Unidos. Então o governo federal e os governos estaduais não deveriam ter contas no TikTok. Agora a Casa Branca tem uma conta no TikTok. Enfim. E não pode inventar uma coisa dessas. Enfim, tá aí. Exatamente. Certo. Certo. Então vamos ver o que acontece, semana. Talvez haja uma guerra no México, na Venezuela. Venezuela, we will see. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, a China segue seu caminho, tranquila, em paz consigo mesma, e o mundo simplesmente continua crescendo. Enfim, é isso. Muito obrigado, foi um grande prazer falar com vocês hoje e aguardo o nosso programa na próxima semana. Look forward to our program next week. Sim, certo. Obrigado novamente. Tenha um bom final de semana. Have a good weekend. Você também. Tchau, tchau.